Oi, o meu nome é Maísa e hoje nós vamos de carnaval. Trouxe uma tag que vai unir aí uma das celebrações que eu mais gosto com livros. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, e se você gosta de livros, de tags literárias, de leituras coletivas, te convido a se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar e para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter e também lá no Telegram. Bom, eu vi essa tag de carnaval em vários perfis lá no Instagram. Elas tinham muitas diferenças e eu resolvi pegar algumas coisas que eu achei mais interessantes. Então ela não é uma tag original minha, na verdade eu nem consegui encontrar alguém que tenha escrito pela primeira vez essa tag. Ainda assim vou deixar as perguntas aqui na caixa de descrição. Se você quiser responder nos comentários ou se quiser responder em algum perfil em que você fale de livros, só te peço para me marcar para eu poder ir lá conferir as suas respostas. São algumas perguntas em que eu utilizei como critério basicamente a forma de pontuação das escolas de samba no Rio de Janeiro. E a ideia é celebrar mesmo o carnaval. Ficamos 2 anos sem carnaval. Aqui em Belo Horizonte os blocos de rua já estão a toda e eu já estou esperando ansiosa para poder participar dessa festa depois de tanto tempo sem comemoração. Bom, mas bora falar de livros. O primeiro item é Harmonia, um livro que foi bom do início ao fim. Eu trouxe O Ceifador, do Neil Shusterman, publicado pela editora Seguinte. É uma distopia jovem e eu acho que o autor conseguiu manter uma regularidade na escrita e na história, na trama desse livro, que eu gostei muito. Acho que faz muito tempo que eu não falo desse livro aqui no canal. Gosto muito de toda a trilogia. Eu sei que o terceiro livro todo mundo percebe que ele destoou um pouco da forma como ele estava desenvolvendo essa história. Eu gostei. Eu acho que foi um final maluco, mas foi um final que ele trouxe para a trilogia. Ainda assim, o primeiro e o segundo livro tiveram tramas bem coesas e eu acho que eles foram bons, sim, do início ao fim. Se você gosta de distopia, se ainda não conhece a trilogia do Ceifador, recomendo muitíssimo. E o autor tá vindo aí com mais um livro. Eu não sei se ele pretende se passar antes ou depois, eu não sei qual que é a intenção do autor, mas está vindo mais livro aí para essa trilogia, para esse mundo. Segundo item é Samba Enredo, uma escrita que transmite a trama proposta. Eu trouxe Um Estudo em Charlotte, da Brittany Cavallaro, publicado pela editora Rocco. Aqui a gente tem uma série, são 4 livros de suspense e mistério jovens, e que pretende retratar um mundo em que o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, eles viveram e produziram seus descendentes. Então a gente vai estar falando da Charlotte, que é uma descendente do Sherlock Holmes, e do James, que é um descendente do Dr. Watson. Eu, enquanto fã das histórias do Conan Doyle, adorei encontrar essa história. Eu acho que a autora foi muito feliz, ela trouxe pontos aqui que vão remeter muito a Um Estudo em Vermelho, inclusive. E a construção que ela faz, tanto da Charlotte quanto do James, é uma construção de quem realmente é fã das histórias. Então eu quis trazer esse livro aqui, porque eu acho que eu nunca falei dele no canal. Os 3 primeiros livros já foram publicados no Brasil, só li os 2 primeiros. O segundo também é muito bom. E eu espero que a Rocco traga o último livro para a gente poder finalizar essa série. Terceiro item, bateria, aquele livro que faz seu coração pular uma batida. Eu sei que tem gente que detesta quando encontra essa frase, que é recorrente em livros de romance acima de tudo. Mas eu não resisti e trouxe A Razão do Amor, da Elie Hazelwood, publicado pela editora Arqueiro. Eu acho que esse casal é um casal, assim, delicinha demais. Principalmente porque aqui a gente tem um livro, que é um livro de romance contemporâneo, em que o protagonista é o primeiro a se apaixonar. E o Levi é tão competente em esconder os seus sentimentos que a Bia tem certeza que ele a odeia. E então, assim, a gente tem uma trama que é criada como se fosse inimigos para amantes, ou pessoas que se odeiam, na verdade, para amantes, não necessariamente inimigos. Gosto muito das tramas da autora, é o segundo livro dela que eu li. Gosto muito da perspectiva de encontrar mulheres falando de ciência no meio da ciência e nas academias, nos seus projetos de pesquisa. E eu gosto muito desse casal, eu acho que é um casal assim que tem um amadurecimento, que tem um encontro que é muito bonito. Próximo item, alegoria, coadjuvantes com suas próprias tramas. Muitas vezes o autor está tão focado nos seus protagonistas, no grupo de protagonistas, que os coadjuvantes
estão ali só para servirem mesmo, né? Fazer uma ponta, entregar alguma coisa, enfim, eles não têm vida própria. É difícil encontrar livros em que os coadjuvantes eles são mais do que bidimensionais. E eu trouxe uma trilogia, que é Um Tom Mais Escuro de Magia, da Via Schwab, publicado pela editora Record, em que nós temos protagonistas, um casal de protagonistas que são muito fortes, mas eles estão cercados de outros personagens que são importantes também, que têm suas próprias histórias, seu próprio caminho, seu próprio final em alguns casos, e que fazem uma parte importante do processo da construção da narrativa. Comissão de frente, um livro com uma capa bonita. Eu tenho vários livros com capas bonitas, eu sou daquelas que compra livro pela capa, às vezes quebro a cara, né? Na verdade, eu me lembro de acontecer isso pelo menos com um livro. Mas eu trouxe o Hobbit, do Tolkien, publicado pela HarperCollins. Acho essa capa belíssima. Eu ainda não li o Hobbit e por conta disso vai ter leitura coletiva lá no Clube Fantasticai. Não li nem o Hobbit, não li o Senhor dos Anéis e a gente resolveu fazer leitura coletiva, que eu acho ótimo, porque o Hobbit nem tanto, mas todo mundo diz que a leitura de O Senhor dos Anéis não é das mais fluidas. E eu acho que ter um grupo de pessoas ali dando força, discutindo teorias, trazendo a sua visão daquela história, isso ajuda muito a conseguir finalizar um livro que não é conhecido por sua fluidez. Mas, de qualquer maneira, como capa bonita, eu trouxe o Hobbit. E se você tem interesse de ler esses livros, as informações todas estarão aqui na caixa de descrição. Também vamos falar de enredo e, nesse caso, um livro que seja fluido. Trouxe A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, publicado pela editora Intrínseca, o primeiro livro de uma trilogia. O segundo livro já está disponível para venda e o terceiro sai ainda esse ano, segundo a editora. É um livro que vai trazer como pano de fundo a história militar da China e suas guerras civis. Eu adorei essa história. A gente tem aqui uma história que é dolorosa, porque a gente vai estar falando de guerras e das consequências dessas guerras, e a gente tem uma anti-heroína, porque a nossa protagonista, ela não é aquela personagem, primeiro que não é aquela personagem que já é perfeita, já nasceu perfeita, ou que já é muito poderosa, que é conhecida pelos seus poderes, enfim, ela vai trilhar um caminho e vai fazer algumas escolhas aí que são escolhas bem dúbias, né? Ela tá bem ali no terreno do cinza. A gente tem algumas ações dela ou decisões ou escolhas que são bem nebulosas. Mas eu gosto muito dela e eu acho que é uma história extremamente fluida. A gente vai percorrendo essas páginas assim. Não chega a ser um calhamaço, ele tem menos de 500 páginas, mas é uma leitura muito rápida, porque a gente quer ver as coisas acontecendo. Eu não me lembro de nenhum momento em que essa história tenha ficado parada, ou que tenha entrado naquele momento de encher linguiça. Isso não acontece em A Guerra da Papoula. Quero ler outros livros da autora, quero ler a continuação da Guerra da Papoula, quero ler Babel, que está chegando aí também pela Intrínseca. No caso de Babel, um livro único, e espero que eu continue encantada com a escrita da autora e com os mundos criados por ela. Próximo item, fantasia, uma construção de mundo detalhado e ou um sistema de magia fácil de entender. Poderia falar de Mistborn, que é um sistema de magia maravilhoso, uma construção de mundo impecável, mas eu sei que tá difícil de encontrar as edições de Mistborn. Pode ser que a editora Trama consiga os direitos dessa série, espero que sim, porque eu acho que para quem gosta de alta fantasia precisa ter experiência de ler Mistborn. Também poderia trazer A Roda do Tempo, que é uma construção de mundo magnífica, mas eu resolvi escolher uma leitura atual, que é O Priorado da Laranjeira, o primeiro livro A Maga, da Samantha Shannon, publicado pela Plataforma 21. Aqui no Brasil esse livro foi dividido em dois. E no primeiro livro a gente tem justamente essa construção de mundo. Aqui, acima de tudo, a construção do mundo. A parte de magia mesmo, ela vai estar muito mais presente no segundo livro. Mas aqui é um mundo que é dividido basicamente em dois no primeiro momento, leste e oeste, que tem seu sistema de crença, sua política, sua forma de ver dragões, porque é um mundo que convive com dragões. Então nós temos os dragões que soltam fogo, que são odiados por esse mundo inteiro, e nós temos aqueles dragões que têm uma concepção muito mais oriental, então são dragões lacustres, são inclusive vistos como deuses, e uma parte desse mundo
reverencia esses dragões, a outra parte odeia todos eles. E aí a gente tem crenças que são muito enraizadas. Então, de modo geral, posso dizer que são povos assim com seus sistemas de crença, e eles são, de certa forma, em alguns casos, beirando um pouco o fanatismo, e vão ter que aprender em algum momento a abrir mão das suas crenças em prol ali de uma aliança com o mundo inteiro. Não sei se eles vão se permitir isso e quais desses grupos de reinos vão se permitir isso. Então, nesse primeiro livro, que a gente tem esse mundo que tem 2 mapas, inclusive, e imagino que a autora, em algum momento, ela vai conseguir sair dessa parte de leste a oeste, mas o sistema de magia aqui, ele ainda é homeopático, então é mais pela descrição do mundo. É uma alta fantasia jovem, mas eu tô adorando esse mundo. Mestre, Sala e Porta-Bandeira, um casal que exala química. Tem vários casais que eu poderia apontar aqui, mas na hora que eu dei uma olhada na estante, eu tenho esse costume, na hora que eu olho uma pergunta, dou uma olhada assim, onde eu bato o olho primeiro, eu acabo pegando o livro. Então, eu resolvi pegar Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas, publicado pela Galera Record. Nós temos um casal aqui que é química pura, que é a Bryce e o Hunt. E eles são química pura o livro inteiro, dos 2 primeiros livros, em alguns momentos até demais. Eu acho que a autora está seguindo aí por um rumo de ter uma quantidade de cenas de romance, até cenas de hot, que acabam sobrepujando toda a parte de fantasia, que eu não gosto muito. Mas eu acho que a Sarah J. Maas tem uma competência para criar os seus mundos, para criar e para entrelaçar uma série de tramas que não dá para entrar muito no mérito, porque isso pode acabar estragando a experiência de quem vai entrar nesses mundos ainda, mas ela faz isso com muita competência. É um livrão, né? Aqui sim a gente tem um calhamaço de mais de 800 páginas, e ainda assim ele é fluido. O que me incomoda são esse excesso de cenas hot entre os 2 personagens, mas as coisas que ela traz nesse livro, elas são muito bem construídas, então eu gosto, e eu acho que esse casal realmente teria que ser mencionado aqui. Mais um item: evolução, um livro com uma construção coesa, sem furos. Eu trouxe um livro que eu acho que eu ainda não falei aqui no canal, que é Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton, publicado pela Seguinte, o primeiro livro de uma trilogia. Quando a gente lê a sinopse de A Rebelde do Deserto, acredita que a construção do mundo vai ser fechada. Eu ia falar simplista, mas não é que ela seja simples, mas ela não parece ter muitas reverberações. E aí, quando a gente vai lendo os outros livros, a autora ela vai ampliando o mundo e ela vai trazendo elementos de fantasia que são, assim, deliciosos de acompanhar. Então eu acho que é um mundo extremamente coeso. Ela começa pequenininha e vai aumentando isso, quase como um RPG de certa forma. Eu não sou uma conhecedora de RPG, mas eu entendo que quando a gente fala nesse sentido, é que a gente vai ampliando esse mundo, ampliando os personagens que vão interagir nessa trama. Eu acho que a autora faz isso com muita competência. É um livro que merece mais hype. E ele foi um dos primeiros livros que trouxe um final que se passa 10 anos depois do final. Eu adorei isso, reencontrar, entender o que aconteceu com esses personagens depois do Felizes para Sempre. Também uma alta fantasia jovem, recomendo fortíssimo a trilogia. Bom, agora não são exatamente notas que são atribuídas às escolas de samba, mas eu achei que valeria a pena incluir aqui. Primeiro, Rainha de Bateria, autora que eu quero ler tudo. Coloquei 3 autoras, e como é rainha de bateria, são todas elas mulheres. A primeira delas é a Holly Black. Eu acho impressionante como que a Holly Black conseguiu construir um mundo ali de feéricos, e ele permanece. Sempre que se fala de mundo de feéricos, vai se lembrar da Holly Black. Eu gosto muito de pesquisar fanart no Pinterest, e às vezes eu tô pesquisando outros livros de fantasia, e em algum momento vai aparecer o Cardan e a Jude. Então eu acho que ela fez uma construção muito boa. Eu gosto das histórias dela. Gosto de todas as que eu li até o momento. Vai ter leitura coletiva de O Herdeiro Roubado lá no Fantasticai, e também da primeira trilogia da autora, que começou com Taif. Então tudo isso tem lá no Fantasticai. E também queria colocar a Via Schwab. Gosto muito dos livros da autora. Eu acho que só falta ler uma duologia dela. Eu sei que muita gente sentiu uma quebra
ou pelo menos apontou uma quebra aí na excelência dos livros dela, porque depois de A Vida Invisível de Ed LaRue, a gente teve A Mansão Gallant. Eu gostei muito de A Mansão Gallant. É que a gente está falando de uma fantasia adulta, depois uma fantasia jovem. E às vezes isso incomodou as pessoas, como se ela tivesse deixado de construir livros bons. É só porque ela estava mudando faixa etária. Eu sei que Mansão Gallant traz aí como inspiração várias outras coisas que a gente já viu. Acima de tudo porque a gente está falando de um mundo que seria um mundo invertido, que não é necessariamente um mundo invertido. Mas eu gostei de Mansão Gallant, acho que vale a pena e com o coração aberto. Então gosto muito da escrita dessas duas autoras. E um romance contemporâneo. Gosto muito da escrita da Ellie Hazelwood, li 2 livros dela até então. A Arqueiro já anunciou que tem 3 contos, 2 deles já estão disponíveis e mais um terceiro livro vindo aí. Quero ler porque, como eu já disse, eu gosto muito de encontrar personagens vivendo nesse mundo acadêmico, vivendo no mundo da ciência, acima de tudo quando ela fala de mulheres. Então são essas 3 autoras, mas tem várias outras aí, algumas que eu tô conhecendo ainda. Gosto muito da Sarah J. Maas, como eu falei, eu acho que ela tá entrando por um caminho que não é muito o que eu gosto dentro da fantasia, mas isso é uma opinião minha. Ainda assim vou ler os próximos livros dela, porque eu gosto muito de tudo que ela já construiu até então. Gosto muito tanto de Trono de Vidro, quanto de Acotar, enfim. E claro, não é uma rainha de bateria, mas o Brandon Sanderson vai estar sempre ali com um lugar especial. Penúltimo item, bloco de rua. Como eu falei, aqui em Belo Horizonte nossos blocos estão explodindo, então achei pertinente colocar esse item. Livros que merecem mais hype. Trouxe 2. O primeiro deles é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, publicado pela editora Suma. Eu sei que houve um hype muito grande quando esse livro veio pela primeira vez. Se não me engano, ele foi inclusive indicado ao Prêmio Jabuti. E agora a Suma relançou. Então ela enviou para mim em janeiro, fiz a leitura. Eu já terminei o livro, mas nessa edição da Suma, ela incluiu 2 outros contos. Eu já li o primeiro conto, falta ler o segundo. Então ele não está finalizado. Mas eu já me encantei com a escrita da Carol Kiovato. Ainda não li Árvore Inexplicável. Eu pretendo colocar aí nas próximas metas de leitura, mas eu assim fiquei realmente encantada com o que ela construiu em Porém Bruxa. Tô mais encantada ainda porque é fácil perceber que a autora tem muito material para escrever muito mais nesse mundo. A gente está falando de uma fantasia, de um certo realismo mágico, porque são seres sobrenaturais que vivem ali na cidade de São Paulo. A nossa protagonista é a Isis. Ela é uma bruxa e que tem como função monitorar essas atividades sobrenaturais. Adorei a Isis e adoro a potencialidade dessa protagonista. Então eu acho que ela teve sim um hype quando ela saiu a primeira vez e espero que ela tenha muito mais hype, porque eu acho que a autora conseguiu demonstrar muita competência num primeiro livro que ela escreveu e que eu realmente adorei. E um outro é Gideon a Nona, da Tamsin Muir, publicado pela Alta Novel. Aqui já é uma ficção científica, e é uma ficção científica muito maluca, uma construção de mundo, assim, na verdade, de muitos mundos. A gente está falando de 9 planetas, com características e magias associadas à necromancia, que são muito diferentes de um para o outro, e uma competição entre os herdeiros desses 9 planetas. Eu adorei! Fiquei perdida a maior parte do tempo. No final, tem um final agridoce, mas com promessas aí de, inclusive, entender melhor esse mundo. É o primeiro livro de uma série de 4 livros. A autora está escrevendo o 4º, se não me engano. Espero que a editora traga o segundo livro esse ano ainda, porque eu preciso de respostas. E o último item é Quarta-feira de Cinzas, um livro que eu não gostei do final. Eu trouxe 2 exemplos que eu acho que são exemplos diametralmente opostos, mas que eu tenho justificativa para eles. O primeiro, então, é Convergente, da Verônica Hoff, publicado pela editora Rocco, o terceiro livro de uma trilogia. Eu acredito que muita gente ainda não tenha lido esse livro ou não tenha visto os filmes, mas o que eu posso dizer é que eu não gostei do final do terceiro livro, ainda que eu entenda a construção desse final. Porque, para não dar spoiler, a construção desse personagem, que teve um final que eu não gostei, ela foi muito consistente. A construção, o amadurecimento, as origens dele explicam o final desse personagem.
mas me deu uma dor no coração. Mas eu gostei da construção desse mundo, tanto é que é uma trilogia que permanece na minha estante. Em compensação, The Witcher, eu achei um final medonho e eu já tirei da estante, porque não fez sentido algum. Ele começou bom, com promessas aí de uma narrativa interessante, mas o final é sem sentido, é um final ruim, é um final preguiçoso. Eu sei que ele tem uma legião de fãs, me perdoe se você é fã da série. Os livros conversam com a gente de formas diferentes e para mim não funcionou. Então, The Witcher é muito quarta-feira de cinzas, aquele dia em que a gente tá com uma saudade enorme de uma coisa que foi muito boa e que tá terminando de uma forma muito ruim. Foi isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido e bora conversar um pouquinho. Você é fã de The Witcher? Ou você é fã do final de Convergente? Ou de qualquer uma dessas outras escolhas que eu fiz? Vamos conversar porque isso ajuda muito a melhorar o algoritmo desse vídeo. Bom, te desejo ótimas leituras se você é só dos livros, um ótimo carnaval se você é do carnaval. No meu caso, vou conseguir mesclar as duas coisas. Espero que você tenha gostado da tag. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!